Olá, queridos amigos! Hoje trazemos o capítulo 34 da obra Jesus no Lar, chamado A Serva Escandalizada. E ele começa assim. Ante as exclamações de Dalila, a esposa de Azor, o tecelão, quanto às maldades de alguns publicanos de mau nome que a haviam desrespeitado em praça pública, justamente quando procurava praticar o bem, relatou Jesus com simplicidade. Jesus trouxe uma história de forma simples para nos trazer um ensinamento muito profundo. Ele começa assim: piedosa mulher, desejando ser mensageira do reino divino na terra, bateu às portas do paraíso rogando trabalho. Foi atendida cuidadosamente por um anjo, que lhe recomendou que visitasse uma taberna para salvar 2 homens bons, mas desprevenidos, que se haviam deixado embriagar, dominados por insinuações insufladas por espíritos das trevas. No dia seguinte, porém, a enviada reapareceu chorosa, explicando ao ministro do Eterno que lhe não fora possível satisfazer-lhe a determinação, porque o recanto indicado jazia repleto de jogadores a tocarem palavras obscenas e cruéis. O anjo então mandou-a a um esconderijo em floresta próxima, a fim de socorrer uma criança desamparada. No outro dia, porém, a emissária regressou, alegando que não lhe fora exequível o trabalho, porque a furna ocultava vários homens e mulheres seminus a lhe ferirem o pudor feminino. O administrador celeste, sem desanimar, designou-a para auxiliar uma senhora agonizante, mas, decorridas poucas horas, a colaboradora voltou ruborizada ao ponto de origem, informando que não pudera nem mesmo penetrar ao quarto da enferma, porque na antecâmara o esposo da doente, palestrando com certa mulher de baixa procedência, projetava um assassínio para a noite próxima. O prestimoso ministro do Alto, embora com algum desapontamento, determinou-lhe o auxílio a 2 homens dementes, situados em extenso vale de imundos. No dia imediato, a serva escandalizada retornou célere, exclamando que não conseguiu alcançar o objetivo, porquanto os loucos viviam impressionados com cenas de vida impura, ali causarem extrema repugnância. O preposto do Altíssimo, depois de ouvi-la com manifesta estranheza, pediu-lhe para amparar uma jovem que se achava em perigo, mas, em breve, regressava a cooperadora sensitiva, exclamando que a criatura mencionada podia ser vista numa festa desregrada, em repulsiva condição moral. E assim, a candidata ao trabalho celeste atravessou a semana inutilmente, cultivando a ineficiência sobre vários pretextos. Todavia, procurando de novo o anjo para solicitar-lhe serviço, dele ouviu a exortação de que se fizera merecedora. Então o anjo falou para ela: minha irmã, continue por enquanto desenvolvendo o seu esforço nas vulgaridades da terra. Por que? Indagou perplexa. Não mereço abeirar-me da vida mais alta? E ele então respondeu: seus olhos estão cheios de malícia, elucidou o ministro tolerante. Para servir o Senhor, o servo do bem retifica o escândalo com amor e silêncio, sem escandalizar. Olha que frase bela do anjo que Jesus nos conta na história. O servo do bem retifica, corrige o escândalo com amor e em silêncio, sem escandalizar. Calou-se então Jesus por alguns minutos longos e depois concluiu sem afetação: quem se demora na contemplação do mal não está em condições de fazer o bem. Vou repetir: quem se demora na contemplação do mal não está ainda em condições de fazer o bem. E termina o capítulo dizendo assim:
Os circunstantes entreolharam-se espantadiços e a oração final do culto doméstico foi pronunciada, enquanto lá fora a lua muito alva, desfazendo a treva noturna, simbolizava radioso convite do céu ao sublime combate pela vitória da luz. Então Jesus nos convida a olhar de forma diferente para o mal, para a maldade, para as nossas imperfeições. Então quando nós, como o próprio Cristo nos diz nessa história, quando nós nos demoramos, ficamos contemplando o mal, dando muita audiência para o mal, procurando descobrir o agressor, falar, repudiar, gastar a nossa energia dando ênfase ao mal, nós não nos encontramos em condições de fazer o bem. Devemos fazer o contrário, enfatizar todo o bem que nós podemos fazer nas condições mais difíceis, mais adversas, que possamos viver ou possamos encontrar no nosso dia a dia, buscando contemplar o bem que é possível ser feito, sempre buscando, sim, superar o mal com o bem, lembrando que o amor cobre a multidão de pecados, como o próprio Cristo nos ensinou, e que sempre, em todas as oportunidades, em todas as ocasiões, temos sempre a oportunidade de fazermos o bem, ou de vermos a presença divina em tudo o que acontece. Que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.